puxado aqui nessa discussão, porque como não havia nenhuma intenção de uma referência científica, né, sobre a descoberta, sobre essa coisa, eu peguei um personagem pré-histórico que é um desenho dentro do Atlas, que é um Drive, que é um ancestral, e eu, com minha pura e espontânea vontade, nomeei ele o primeiro pintor de caverna. Sim. Certo? Porque ninguém sabe quem é, nessas histórias, ninguém chega quem primeiro. Então, é o lado desenhista porque nem todos desenham, nem todos pintam, né? Porque nem todos são artistas. Né? Então, essa linha, como qualquer cientista descobre, eu descobri por mim mesmo e batizei e nomeei ele para mim o meu guru, né, ancestral. Né? Então, Tron Drive para mim foi quem primeiro, né, pegou o carvão na melada de sangue e pintou na caverna. Por quê? Porque tudo isso são especulações. Entendeu? A gente vai, como você disse, a gente vai ficar numa caixa de Pandora, num sem fim, a saber quem foi, quem não foi, quem é mais velho, se veio da África, se veio da onde se foi evoluído. E até que ponto essa precisão, entendeu, matemática, essa precisão de época, de idade, isso é importante para a humanidade. Né? Até que ponto essa memória, vamos dizer assim, lógica, né? Essa memória é importante para a humanidade. É importante a gente ter na memória, nas memórias que a gente tem, que são naturais, que são intuitivas, né? A gente ter a sensação da existência de ação, né? De ação. Então isso aconteceu, mas a data, quem foi antes, quem foi depois, isso são taras, né? São taras. Taradas que vão querer descobrir. Eu sou a historiadora mais anti-historiadora do universo, né? Porque eu não sou nada linear. Eu acho que a gente pode criar, cada um da gente tem um conceito da humanidade, como deve ser, pode criar seus próprios personagens, né? Eu vou inventar que meu Zio Puff foi quem primeiro, entendeu? Falando qualquer, né? A galinha de minha avó, entendeu? Foi a primeira que inventou o mouse. E aí, daqui a alguns anos, será que foi a galinha da avó dela que inventou o mouse? Como? Porque isso são fábulas. Fábula, pintura é fábula, história é fábula, tudo é fábula. Não tem nada que não seja fábula. A história é a fábula. A história digamos assim, a reescrita, né, da história, eu acho que ela não deixa de ter, né, e os historiadores agora, se estivessem aqui, me matariam, não deixam de ter esse conteúdo fabular, não é? Mas eu percebo a necessidade que a história tem, não é, de enquadramento, de uma tentativa de compreensão. De história como referência geral, está falando de pintura, né? Então, como é que trabalha tema e como a pintura se viu muito, né, como narrador de história, né? Você pega a pintura egípcia, todo dia tem que narrar a história do rei, enfim, da própria civilização. Ela é prema para fotográfica. Pois é, mas eu acho que nem chegaria a marca fotográfica. Eu acho que não. Ou você pegar mesmo, né, todo o Renascimento, toda aquela coisa, quando é que a pintura vai se libertar da história, né? Não tem isso, não tem 600 anos que a pintura se libertou da história. Ela foi trilhando o seu caminho próprio, né? E hoje eu acho que a gente precisa mostrar isso claramente, entendeu? Mostrar que a pintura tem sua própria fábula, né? Ela é capaz de inventar sua própria história e interpretar tempo e espaço livremente, entendeu? Ela não precisa estar presa a uma história que ela teve presa a vida toda. Tem identidade. Ela tem identidade própria. Entendeu? Você pode. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci nos Estados Unidos, na segunda vez que eu falo sobre os Estados Unidos, garanto que é outra, porque eu nem gosto. Ele era um colombiano, era um negro colombiano de quase 80 anos, passou a noite conversando com a gente com o braço quebrado, só disse no final, já estava amanhecendo que eu levar ele para o hospital, é um escritor, uma Zapata, um escritor colombiano, muito conhecido. E o sonho dele era escrever um romance sobre o Aleijadinho, né? O Aleijadinho era exatamente o oposto do negro, porque diz que o negro só tem músculo, não tem cérebro, e o Aleijadinho, coitado, não tinha quase músculo nenhum e era um escultor, todo mundo
sabe quem é até hoje, né? Aquelas esculturas. E ele queria usar o personagem, só que ele não queria usar o personagem em Minas, queria usar na Bahia. Mas o escritor pode. Eu achei até isso que começou na minha cabeça. O escritor pode, eu posso fazer isso em qualquer território. Eu posso usar um personagem que foi de Minas em Salvador, porque minha paixão é Salvador. Eu não sei se ele escreveu esse livro, mas só essa frase que ele me disse é uma das coisas que mais assim, eu marquei, entendeu? Porque é territorialidade, que é uma coisa terrível, que persegue a gente a vida inteira, né? Os medos, né? Essa autoafirmação, o consumo, essa coisa. Então a gente se livra dessas histórias, porque a gente tem a liberdade, entendeu? Vocês, a maioria daí, me desculpa, entendeu? Mas pelo que eu já fiz arquitetura 2 anos, desisti para ser pintor, porque quase todo mundo da minha turma ia fazer pintura depois, ia ser pintor. E a maioria foi. Poucos ficaram arquitetos, a maioria virou design de ambiente, né? Decorador. Ou artista plástico. Entendeu? E eu não sei qual é o mercado de arquitetura hoje, se tem uma demanda, porque tem 3 faculdades, né? E mais. Hein? E mais. Aqui 6 faculdades de arquitetura. Ou se você está na rua dentro do apartamento, pode dizer, desculpe, arquiteto. Porque vai ter arquiteto. Mas assim, vai ter mercado para todo mundo. Aqueles dias que a gente teve lá de workshop, né, que foram vários profissionais, Jamerson Pontes, eles hoje colocam um arquiteto num universo incrível, né? Desde a arquitetura efêmera, espetáculos, passa por tanta coisa para você. Esse diálogo, essa compreensão maior do universo maior, vai abrir outras possibilidades, porque muita gente que faz direito também não vira advogado, né? Faz outra profissão. Então eu acho que a arquitetura são pessoas que têm a possibilidade de ter uma mente privilegiada, de ter um conhecimento privilegiado. Sem querer dizer, vá depois ser arquiteto em si, mas o arquiteto pode ser uma coisa muito maior, como sempre foi, né? Como sempre foi. Mesmo os que não viraram arquiteto, são pessoas cultas, pessoas que estão em todo o canto. Você fala muito para os alunos. Arquiteto, não é? Deve cultivar a cultura. Eu não estou falando da cultura daquela coisa formal, não é? Engessada, cristalizada. Estou falando de estados do ser, não é? Que cultivem, no sentido até etimológico da palavra, o mundo. Então, eu acho que essa geração, ela tem perdido essa ligação atávica com o conhecimento, no sentido de cultivar, não é, o mundo na sua complexidade, nas suas formas. Então, as pessoas leem pouco, é isso, gente. Eu acho que não é nem vergonha a gente constatar. Mas se lê pouco, se vê pouco, e quando se vê como uma espécie de cortina de fumaça, de nuvem, não é? Então, por quê? Existe agora, também tem essa coisa desse tempo líquido, né, de tudo tem que ser muito rápido, não se digere nada, não é? Eu acho que é uma autofagia se você termina se comendo porque você não tem tempo da contemplação, não é? Do pensar, da acuidade, do tocar, não é? Os sentidos estão todos, eu acho que muito banalizados, não é? Então, por isso que eu fico, sabe, Zé Carlos, procurando as pessoas para ter o diálogo com o grupo, porque inclusive o mundo acadêmico ele é cercado de egos, assim como também o mundo das artes. Então você entra na sala de aula, você tem aquilo como sua, não é? E a sua palavra como verdade, e você limita o diálogo das pessoas com outras. Eu discordo completamente dessa postura. Olha só, estou aqui há 3 meses, completamente amanhã. É a primeira vez que eu estou tendo uma conversa sobre os trabalhos. Será algum grupo que vinha, não me chamava.